Olá, olha eu aqui para falar mais uma vez sobre saúde mental. Bem, cuide da sua saúde mental. Cuide da sua vida no geral, da sua vida integral, mas não esqueça de priorizar sua mente. Para falar em saúde, olha eu aqui com meu copo com água para te dizer: tome água. Quem não toma água se anula. Bem, estou gravando esse vídeo hoje para nós falarmos, dentro dos assuntos da saúde mental, falar sobre a projeção. Para falar sobre a projeção. Porém, antes de falar da projeção, é interessante pensar algumas coisas aí. Voltar um pouco e pensar. Em 1923, o psicanalista Sigmund Freud, considerado pai da psicanálise e neurologista de formação, ele escreve o segundo modelo do aparelho psíquico, o segundo modelo do aparelho psíquico, chamado também de segunda tópica, que nesse modelo de aparelho psíquico está o id, o ego e o superego. Está aí, formando o nosso aparelho psíquico, a sua subjetividade, id, ego e superego. Cada um desses também são chamados individualmente de instância psíquica, Instância psíquica. Eu não vou aqui especificar, nem trabalhar, nem falar sobre eles, Mas eu queria dar um destaque ao ego de maneira muito simplória, muito ligeira. O ego, que é essa instância psíquica aí, que nasce do id e dos nossos contatos com a realidade, ele nasce, E qual é a sua finalidade? A finalidade, do ego, dessa instância, é mediar o mundo interno com o mundo externo, integrar e harmonizar. Essas são as principais finalidades do ego: mediar, integrar, e harmonizar. Então, integrar integrar, harmonizar e mediar o quê? As pulsões do id e as exigências do superego, Então, o id, que é que está aí as pulsões, que é só vontade, só querer, E o superego, que é essa parte mais religiosa, moral, lei, escrita na nossa mente. Então, ele tenta lidar aí para que possamos viver em harmonia com as pulsões do id e as exigências do ego. Por isso, Freud vai falar que no ego, para a gente saber lidar, uma das formas de saber lidar com essas tensões, o próprio ego vai criar mecanismo de defesa. Sim, mecanismo de defesa. E o que são mecanismos de defesa do ego? Eles são designados, ou designam-se, como distintos tipos de operações mentais que têm por finalidade a reduções dessas tensões psíquicas na nossa mente, essas energias, essas tensões que estão em nossa mente constantemente. Então, eles são distintos tipos exatamente de operações mentais que têm por finalidade a redução das tensões mentais. Vamos simplificar, Os mecanismos de defesa são artifícios desenvolvidos ao longo da nossa história pela mente para sua autoproteção, ok? É a mente que cria. E aí a gente pergunta: por que a mente cria esses mecanismos de defesa? Aí eu te respondo: porque a relação com as experiências do mundo externo e interno
pode ser altamente perturbadora e desorganizadora para o indivíduo. E em função disso, a psique, a mente, cria mecanismo para lidar com essas perturbações dolorosas e assim proteger o aparelho psíquico contra as diversas formas de sofrimento em prol da sobrevivência nossa. Então, é isso que é os mecanismos de defesa, ok? E por isso que a própria mente se encarrega de criar os mecanismos de defesa. Que coisa fantástica, né? O que seria de nós se ela não criasse? Como que a gente lidaria com essas tensões? Com esses pensamentos intrusivos que entram em nossa mente? Como que a gente lidaria com as experiências ruins que nós vivemos desde a infância e ao longo da nossa história? Como? Se ela não criasse esses mecanismos, se o próprio ego não criasse esses mecanismos de defesa. Como é fantástico a nossa mente. Bem, alguns mecanismos utilizados por subjetividade neurótica eu queria destacar aqui. Dentre muitos, né, existe o recalcamento, que é um mecanismo de defesa, existe a formação reativa, existe a regressão e existe a projeção. Hoje, como nós falamos no início desse vídeo, hoje escolhemos falar sobre a projeção. E como o nome diz, o indivíduo projeta. O que é a projeção? O indivíduo está projetando, ele projeta seus conteúdos que não são aceitáveis em si, né? Isso eu preciso dizer que é de maneira inconsciente. Então ele projeta no mundo externo, né, aquilo que ele não aceita mentalmente, ele projeta no mundo externo, em geral, e ataca, sem perceber que aquelas questões são de fato suas, são da sua mente. Esses pensamentos, esse sofrimento, essa forma de pensar, está aí intrusivamente na sua mente, lhe incomodando. E ele projeta no mundo externo e o ataca. Ou seja, a projeção é um dos mecanismos mais comumente encontrado no dia a dia. Ela consiste em transferir tudo aquilo que, por meio dos conflitos internos, não é aceitável pelo ego. Desse modo, as pulsões agressivas ou sexuais são projetadas para o exterior. Essas pulsões que estão em mim, esses pensamentos que estão em mim, eu projeto para o exterior, atribuindo essas características intoleráveis a outros objetos, como pessoas e coisas. Ou seja, aí se torna esse comportamento neurótico, né? Que de certa forma Freud diz que todos nós, em certa medida, somos neuróticos, porque esses pensamentos intrusivos estão aí. Talvez agora você está ouvindo esse vídeo, mas você já durante esse tempo, você já pensou em tantas coisas intrusivas na tua mente, que para você é chato, te incomoda, está aí. E às vezes você tem que dizer não a esse pensamento, você não quer esse pensamento, mas ele está aí, intrusivamente mexendo com você. Ou seja, isso são pensamentos que nos levam a ter um comportamento neurótico. E o mecanismo de defesa, que a mente, ela serve aí para nos proteger, mas ao mesmo tempo nos leva a alguns comportamentos neuróticos. Por isso Freud diz que em certa medida todos nós somos neuróticos. Mas eu queria trazer alguns exemplos aqui desse mecanismo de defesa, projeção, né? Quando a pessoa que a gente vê aí que vive mentindo e ela vive justificando, né, que todo mundo mente, ou seja, é uma pessoa mentirosa, mas ela justifica para aliviar essa tensão que todo mundo mente, né? Ou pessoas que tratam as outras com infidelidade e diz, quem nunca foi infiel nessa vida, né? Ou até mesmo, né, o agressivo e o arrogante, que vive atribuindo, né, a outras pessoas o motivo da sua agressividade, da sua arrogância, da sua chatice. E o fofoqueiro, que acredita que só vive enxergando os outros como fofoqueiro, né? E ele chama todo mundo de fofoqueiro. Ele não consegue se ver fofoqueiro. E outro ainda, né? Quem sabe você conhece aquela pessoa, o religioso,
né, que vive apontando os erros das outras pessoas, que vive falando constantemente das outras pessoas, quando na verdade ele vive pensando em fazer o mesmo, vive lá com esses pensamentos intrusivos, mas esses pensamentos são tão insuportáveis para ele aceitar isso, aceitar esses pensamentos. Então, para aliviar essa tensão, essa raiva por esses pensamentos, ele projeta nas pessoas e ele vive acusando as pessoas. Bem, isso é uma doença da mente. Isso é um problema da mente, talvez não muito falado, mas hoje você já sabe. E eu quero dizer para você, meu nome é Cleuto Manuel, sou psicanalista, terapeuta, atendo online e presencial. Deixe seu ok aí, entre em contato e nós queremos te ajudar de maneira muito discreta, ok? Grande abraço, obrigado por assistir esse vídeo.